tarde, pessoal. Mais uma vez queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui divulgando um pouquinho aí do que a gente faz na Souza Cruz, de um tema que está ligado diretamente ao tema do evento hoje, que é a agricultura na pequena propriedade familiar. Vou colocar mais alto aqui. O que a gente tem feito na Souza Cruz? De repente, se eu pegar melhor? Melhor assim? Melhorou. O que a gente tem feito na Souza Cruz, quando a gente fala da cadeia produtiva, focada na parte de agricultura, focada na parte de agricultura familiar, principalmente, que é hoje o que a gente trabalha. Como vocês puderam ver no vídeo, a gente está esse ano completando 110 anos de Souza Cruz, uma história de mais de um século aí no Brasil. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que é essa história, um pouquinho do que é o setor de tabaco, como que funciona toda a parte de produção agrícola de tabaco na Souza Cruz, como que a gente roda hoje num sistema de produção integrada, que funciona aí há 95 anos de existência já, como que entra toda essa plataforma de produção sustentável dentro da nossa cadeia de valor, como que a gente comunica isso, todas as parcerias que a gente tem e quais os resultados que a gente atinge hoje através desse processo de sustentabilidade na cadeia produtiva. A Souza Cruz, como vocês puderam ver, estreou, inaugurou no Brasil em 1903, através de um imigrante português, que era o Albino Souza Cruz. Desde então, já em 1914, ela começou a alçar novos voos e fez parte do grupo que faz parte hoje, que é a British American Tobacco, que é uma empresa inglesa que hoje possui operação em mais de 180 países no mundo inteiro. Um deles o Brasil, que hoje é a maior operação do grupo no mundo todo, sendo aí fornecedora, a Souza Cruz hoje, de tabaco para inúmeras outras grandes empresas do grupo, para mais de 50 países. Desde 1918 a gente trabalha no sistema integrado de produção, que é um sistema que a Souza Cruz criou e que funciona até hoje muito bem. A gente começou ali em 69 já exportando tabaco, uma prática que até hoje nos leva aí a ser o maior exportador, o Brasil o maior exportador de tabaco do mundo atualmente. Em 96 criamos usina nova de processamento de tabaco em Santa Cruz do Sul. Em 2003 criamos todo um polo industrial para tabaco em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Em 2009 a gente transferiu a última etapa do nosso processo, que é o Parque Gráfico, também para Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, fechando o nosso condomínio industrial lá. Então, hoje, nessa unidade, funciona não só a nossa fábrica de cigarros, não só, como também o nosso centro de pesquisas de tabaco, que atende Américas e o resto do mundo. E também começamos a produzir as nossas embalagens através do nosso Parque Gráfico, onde hoje todas as embalagens de produtos Souza Cruz são fabricadas pela própria empresa, nesse parque gráfico, nesse condomínio industrial que a gente acabou criando lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que fica mais ou menos 30 minutos de Porto Alegre, na região metropolitana. Bom, o que a gente está falando então de setor de tabaco quando a gente fala do Brasil, independente de ser a Souza Cruz ou não? A gente está falando principalmente de 3 estados do Sul, dos tabacos que a gente produz hoje para a fabricação de cigarros no país, onde teve na safra de 2012 mais ou menos 700 municípios que foram produtores de tabaco, 170 mil produtores integrados, e quando a gente fala produtores integrados, a gente está falando em famílias produtoras, e aí que vem toda a nossa história de agricultura familiar. A gente está falando de mais de 600 mil pessoas envolvidas nesse processo, a gente está falando de 330 mil hectares plantados, 720 mil toneladas produzidas, envolvendo aí mais de 30 mil funcionários em toda a cadeia do tabaco no sul do Brasil. Onde aí vocês podem ver que a divisão nos estados, 48% dessa produção fica no Rio Grande do Sul e o restante ali um pouco mais em Santa Catarina e um pouco menos no estado do Paraná. Ainda falando de tabaco de uma forma geral, o Brasil hoje é o segundo maior produtor mundial, o primeiro lugar é da China, o terceiro dos Estados Unidos. A gente está falando de sermos o maior exportador, já sermos reconhecidos pela qualidade que hoje o tabaco brasileiro tem no país e internacionalmente reconhecida, onde a gente tem mais de 600 mil toneladas exportadas em 2012 e são 20 anos de liderança dessa exportação de tabaco brasileiro para o mundo inteiro. Então é todo esse processo que eu vou falar um pouquinho para vocês, que acaba garantindo todo esse processo de sistema integrado, de parceria com produção, com produtores rurais, que acaba garantindo para a gente a qualidade e o reconhecimento do tabaco brasileiro mundo afora.
Em 2012 foram 4,5 bilhões de renda para os produtores rurais. Esse ano a estimativa está em mais de 5 bilhões de reais. A gente está falando de 3,26 bilhões de dólares embarcados. E isso está respondendo por 1,3% das exportações brasileiras, sendo que para o Rio Grande do Sul é o primeiro produto de exportação do estado e é o segundo produto de exportação para o estado de Santa Catarina. Então é um produto que realmente para o sul do Brasil hoje tem uma representatividade muito grande e que tem um impacto obviamente muito grande na balança comercial desses estados. Vocês podem ver que os mercados do tabaco brasileiro hoje grande parte vai para a União Europeia e muita coisa para o Extremo Oriente, Ásia e um pouco ainda para a América do Norte também. São os nossos principais polos de exportação. Sendo que a Souza Cruz hoje, grande parte das exportações que a gente faz, eu diria que vão para empresas do próprio grupo BAT no mundo, que é a nossa controladora. Agora falando um pouquinho de tabaco na Souza Cruz. Dei um panorama geral ali de como é o tabaco, como se divide o tabaco no Brasil. E o tabaco na Souza Cruz especificamente está concentrado, óbvio, nas 3 regiões do sul, nas 3 estados do sul, onde a gente produz aí 3 tipos de tabaco, que é o Virgínia, o Burley e o comum. E ainda temos uma produção um pouquinho menor, porque é um tabaco muito específico, que é o tabaco oriental, que é também para cigarros, mas que se divide ali entre Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e um pouquinho no Ceará, onde é um fumo específico, que é uma folha muito menor do que a gente tem a folha de tabaco no sul do país, que é uma produção que hoje acontece, o fumo de grande qualidade na Turquia, e que a gente também faz um pouco dessa produção no Brasil, que funciona aí e serve como um dos produtos que vai para o blend dos cigarros nas marcas que a gente faz no país e para as marcas que a gente acaba exportando. Bom, mas como é que funciona então o nosso sistema de produção? É um sistema que é um pouco diferenciado de outras cadeias produtivas, que é o nosso conhecido aí há 95 anos como Sistema Integrado de Produção de Tabaco, que foi criado, como eu já falei antes, em 1918 pela Souza Cruz, e que hoje é adotado não só por todo o setor de tabaco, não apenas pela Souza Cruz, mas por outras culturas já no Brasil que também adotam esse mesmo sistema de integração, que é um sistema onde tem uma formalização de compra, onde no início da safra há um contrato entre empresas ou entre indústria e pequeno agricultor familiar, onde tem ali, obviamente, inúmeras cláusulas de responsabilidade entre ambas as partes, e a gente garante, através desse processo, todo o fornecimento de matérias-primas ou insumos para que ele possa fazer a produção dele, do produtor rural. Garantimos aí, durante a safra inteira, assistência técnica, desde a preparação do solo até a venda do tabaco, ou a entrega do tabaco para a empresa. Isso, obviamente, permite também que o produtor tenha acesso a inúmeros insumos e novas tecnologias. Óbvio que esse sistema também tem vantagens para a empresa, no caso para a indústria, garantindo que a gente consiga, através desse sistema, planejar volume. Hoje a gente está trabalhando com um mercado que é muito mais previsível do que antigamente, onde a gente consegue aí prever volumes e trabalhar com esses volumes em campo. A gente está falando de uma qualidade e integridade da safra. A partir do momento que eu forneço insumos de qualidade para o meu produtor, que eu acompanho ele durante todo o processo de produção do tabaco em campo, que eu dou orientação e que eu garanto esse processo todo acontecendo de uma forma linear, a gente também garante essa qualidade final do produto de acordo com o que a gente tem de expectativa, não só da empresa, mas principalmente do que o nosso consumidor do cigarro na ponta da cadeia ou o nosso importador fora do país está buscando. E é por isso que a gente consegue, aí, através dessas garantias, também fazer com que o nosso tabaco seja muito reconhecido. Esse contrato é um contrato anual que a gente faz com os produtores e, obviamente, ele tem todo o acesso a financiamento e tudo mais, e ele tem a opção de vender ou não o tabaco para a gente no final da safra, onde grande parte dos casos acontece, mas também se ele não está satisfeito ou não acha interessante vender por N razões, ele também tem o direito de não vender o tabaco para a empresa que o contratou. Como eu falei para vocês, então, a gente está falando ali de todo um processo de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a Souza Cruz tem um centro de desenvolvimento de sementes para tabaco, que fica no estado do Paraná, na cidade chamada Rio Negro,
onde é um centro que hoje está sendo visto como fornecedor de sementes de tabaco para o mundo inteiro dentro do grupo. E, obviamente, a gente consegue aí criar novas variedades, criar variedades realmente que tenham uma garantia de produtividade muito maior em campo. A gente contrata a safra através dos nossos produtores, através dos nossos produtores pessoal de campo, que acompanham os produtores. Fornecemos os insumos, a partir daí, todo um processo acompanhado pelos nossos orientadores agrícolas, que hoje são aproximadamente 250 orientadores nos 3 estados, trabalhando com orientação técnica para os produtores. O produtor produz a muda, faz o plantio e a colheita, e a partir daí a gente vai para a classificação do tabaco, que é o momento prévio onde ele vai, através de um transportador, levar esse tabaco para a indústria para vender na linha de compra, para que o tabaco seja processado e a partir daí tome o caminho dele, que seja ou a exportação ou a fabricação de cigarros no mercado nacional, que hoje aí se divide em mais ou menos 70%, 80% de exportação e o restante para o mercado nacional para o consumo das nossas 2 fábricas, uma em Cachoeirinha e no Rio Grande do Sul e outra em Uberlândia, Minas Gerais. Mas, obviamente, que fazer todo esse processo não é uma coisa simples. Quando a gente fala de lidar com hoje, só falando de Souza Cruz, 32 mil famílias em campo que trabalham com a gente, em todo um processo durante um ano inteiro de safra. Se prepara, obviamente, quando termina uma safra, já começa o preparativo para a próxima. A gente tem que ter uma estratégia que garanta a sustentabilidade de todo esse processo. E a Souza Cruz tem trabalhado com uma estratégia há alguns anos já, que é uma estratégia que é de fomentar o empreendedorismo e a educação para a sustentabilidade em toda a nossa cadeia de valor. Primeiro porque a gente acredita muito no empreendedorismo, é muito lindo que o Sebrae também faz, mas se a gente pensar em empreendedorismo, porque a gente está falando de uma empresa que hoje é a Souza Cruz verticalizada, investe em 32 mil famílias em campo, que são pequenos empreendedores do meio rural. E a gente está falando também, além de 7.500 colaboradores, em média, que a gente tem, fora sazonais e outras pessoas que trabalham em época de safra, a gente está falando também de, na ponta da cadeia, o varejo, que distribui o nosso produto no Brasil, mais ou menos 320 mil pequenos varejos que distribuem o nosso produto. Então, que são aí pequenos comerciantes, em grande parte empreendedores do comércio, que não poderiam estar excluídos desse processo. Então, a sustentabilidade não poderia passar pela Souza Cruz sem passar pela cadeia produtiva inteira. E aí, obviamente, a gente divide essa plataforma, toda essa estratégia de sustentabilidade, em 4 grandes plataformas, que é a do produtor rural sustentável, que é a primeira da qual eu vou, na verdade, focar aqui hoje, que engloba todo o processo e todas as atividades voltadas para a produção rural, toda a relação que a gente tem hoje com produtores de tabaco. Temos a plataforma da Companhia Sustentável, que é a plataforma que envolve aí todos os nossos processos de pessoas, a gente está falando de RH e desenvolvimento de pessoas, e também todos os nossos processos internos de meio ambiente ligado a fábricas. Então, toda a questão de resíduos, toda a questão de geração de gases de efeito estufa, tudo isso, todo esse controle, todo esse cuidado com o meio ambiente, com as nossas operações, fica dentro dessa plataforma. Ao mesmo tempo, a gente também tem a plataforma do Varejo Sustentável, que é a plataforma voltada para varejistas, pequenos varejistas comerciantes que comercializam nossos produtos. E a gente tem aí inúmeros programas dentro dele, inclusive um serviço de assessoria tributária para varejistas, onde eles podem, atrás de uma linha 0800, só para exemplificar, eles podem contatar uma linha 0800 de um call center da Souza Cruz com consultores que vão indicar para eles qual é a porcentagem correta de imposto que ele tem que pagar de acordo com o tamanho do negócio dele, porque é uma coisa que a gente descobriu através de uma pesquisa que gerava muitas dúvidas, onde inúmeras pessoas ou inúmeros varejistas pagavam a mais imposto do que deviam por desconhecimento, por não realmente saberem qual era o certo de imposto que eles deviam para o tamanho da empresa que eles tinham. E a última pilar dessa estratégia é a sociedade sustentável, onde a gente tem aí todos, envolvendo todo o programa de voluntariado corporativo, todos os patrocínios institucionais para eventos culturais e tudo mais, que é o que vai além da nossa cadeia produtiva, que é a nossa cadeia de valor.
Mas eu vou focar aqui hoje na plataforma do produtor rural sustentável, que é o assunto que a gente está discutindo aqui no Agroética. E essa plataforma do produtor rural sustentável se divide em 3 grandes pilares, como qualquer estratégia de sustentabilidade poderia desenvolver. O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. No econômico, tentando, obviamente, maximizar a nossa propriedade rural como um negócio sustentável. O social, tendo cuidados principalmente com a erradicação da mão de obra infantil e adolescente. E melhorar os cuidados com saúde e segurança do produtor rural. E na parte ambiental, a gente tentar contribuir ou reverter aí o máximo os impactos que a gente tem em campo para que esses impactos sejam positivos no meio ambiente. E aí eu trouxe alguns exemplos de programas que hoje já estão muito consolidados na Souza Cruz e que a gente tem, por exemplo, o primeiro programa ali, que é o Milho e Feijão após a colheita do tabaco, é um programa que existe há 28 anos já, desenvolvido pela gente, obviamente com muitas parcerias envolvidas em todo esse processo. E vou começar com os programas aí do pilar econômico. A gente fala muito hoje na Souza Cruz em diversificação. A gente tem esse programa que é o Milho e Feijão após a colheita do tabaco, onde a gente incentiva. A gente está falando de uma cultura, o tabaco que, assim como todas as outras, trabalha por safra. E a nossa safra tinha um tempo, entre uma safra e outra, aí, um tempo ocioso do solo dentro da propriedade dos nossos produtores. E a gente resolveu fazer o quê? Incentivá-los para diversificarem nesse período, para que eles pudessem complementar a renda ou utilizarem esse milho ou esse feijão para consumo próprio, com inúmeros benefícios para eles. A partir do momento que eles resolvem, naquele mesmo solo que eles plantam o tabaco durante a safra do tabaco, eles resolvem plantar o milho e o feijão, eles acabam criando também, utilizando o resíduo de adubo que a gente tinha naquele solo, e ao mesmo tempo também estão criando aí uma oportunidade de criar ou de proporcionar alimentos para a família, ou ração animal, enfim, além de quebrar um ciclo de pragas, você está mudando a cultura naquele solo. Então, é um projeto que hoje acontece nos 3 estados do sul do Brasil. Tem um movimento aí de 2013, a gente começou lá em março com o lançamento da campanha, uma perspectiva aí de 70 mil produtores envolvidos, e que esse programa em si tem feito muito parte cada vez mais da nossa estratégia de sustentabilidade. A gente acredita cada vez mais que sabemos sim que o tabaco é um produto que traz muita renda para os nossos produtores. A gente tem uma média aí de 16 hectares por produtor, é a média de tamanho da propriedade deles. E de onde eles plantam aí, em média 2 ou 3 hectares de tabaco, e mais de 60% da renda deles vem do tabaco. Então, a gente entende isso, sabe disso, ao mesmo tempo a gente não quer transformar os nossos produtores em produtores apenas de tabaco. A gente quer cada vez mais que eles possam ter na propriedade deles inúmeras fontes de renda e inúmeras fontes de consumo também, não só renda. Eu diria que é o que acontece muito hoje. A gente tem inúmeros cases de produtores que tem ali, junto com a sua produção de tabaco, tem milho, tem feijão, tem gado, tem galinha, tem a criação de ovelha para lã, enfim, tem um monte de coisa, inclusive alguns já se envolvendo em processos industriais de outras culturas. A gente está falando também de propriedade sustentável, que é um outro programa que a gente tem, porque a gente acredita que o produtor tem que entender um pouco mais do negócio dele com uma visão gerencial. A gente tem que investir para que o nosso produtor, o empreendedor do campo, que já não é mais aquele Chico Bento que a gente vê nas historinhas em quadrinhos, o produtor rural hoje, mesmo o produtor rural familiar, é um empreendedor do campo, é um gerente da propriedade dele. E através desse programa, que é o Propriedade Sustentável, a gente tenta buscar muito, com um atendimento mais privativo com os produtores, capacitá-los de forma gerencial, capacitá-los para que eles tenham um planejamento não só de atividades da propriedade, mas também planejamento financeiro. A gente está falando de um processo de safra, onde ele trabalha o ano inteiro, recebe de uma vez só o dinheiro da safra inteira, e ele tem que saber administrar para que aquilo dure todo o período que ele está trabalhando ali e sobrevivendo dentro da propriedade dele. E o terceiro programa que a gente traz aqui é a certificação, na verdade, que é uma iniciativa que está sendo angariada pelo setor, que é através do Sinditabaco, que é o Sindicato da Indústria,
e através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a gente está certificando, encontrando uma forma de certificar esse modelo de produção integrada de tabaco para criar aí um diferencial de mercado que não existe hoje em nenhuma parte do mundo quando se fala de tabaco. Assim como outras culturas já conseguiram a sua certificação, seja através de um selo, ou seja como isso vai funcionar, a gente ainda não tem isso para o tabaco e é um processo que a gente está tentando aí criar e tentando homologar para que ele realmente exista. Indo agora um pouco para o pilar social, a gente tem, assim como já foi citado hoje pela manhã aqui, anteriormente, a gente fala no Brasil de trabalho escravo, trabalho infantil, mão de obra infantil. A gente tem um controle muito legal hoje disso na Souza Cruz. A gente tem, eu diria não só na Souza Cruz, mas em todo o setor de tabaco. Que é um combate à mão de obra infantil e adolescente, na verdade, porque quando a gente fala de tabaco, a gente está falando de uma cultura que não permite, desde 2008, nenhum tipo de trabalho, nem tipo de envolvimento de crianças e adolescentes até 18 anos em qualquer atividade que envolva tabaco na propriedade. Então, assim como algumas culturas permitem aí que você tenha dos 16 aos 18 algum tipo de envolvimento, no caso do tabaco a gente não tem essa perspectiva. Qualquer atividade abaixo de 18 para crianças ou adolescentes abaixo de 18 anos não pode ser feita dentro da cultura do tabaco. E a gente, através do setor, desde 2008, a gente começou a fechar cada vez mais esse processo e criar, junto com o nosso time de campo, uma estrutura que hoje registra, obviamente, todos os produtores que têm crianças dentro da sua propriedade, ou filhos até 18 anos, eles são registrados, e a partir do momento que eles são registrados, a gente controla a frequência escolar de todas essas crianças e adolescentes que são filhos de produtores. A partir do momento que a gente percebe que um filho de produtor não frequenta a escola, o contrato com o produtor não é renovado para a próxima safra. A mesma coisa acontece se a gente, por algum acaso, acaba enxergando esse tipo de prática dentro da propriedade do produtor, onde ele é divertido, e a gente tem aí o direito de não contratá-lo também para a próxima safra. Isso acontece hoje no setor inteiro, não só na Souza Cruz, através, obviamente, de uma iniciativa do Sinditabaco, que é o sindicato, através dessa iniciativa, dessa plataforma que se chama Crescer Legal. Além disso, a gente tem, desde 2008, no Rio Grande do Sul, e desde 2011, em todo o país, um termo de compromisso assinado com o Ministério Público do Trabalho, que nos traz aí uma parceria e uma obrigatoriedade de inúmeras iniciativas para segurança e saúde do trabalhador, e isso passa também por questões de mão de obra de crianças e adolescentes. E desde 2008, então, a gente implementou não só, por mais que tenha se tornado federal esse acordo em 2011, desde 2008 a gente implementou em todos os estados dos quais a gente faz parte as mesmas práticas. Então, o compromisso é uma assinatura de um termo entre indústria, representante dos sumicultores, que é a FUBRA, e também o Ministério Público do Trabalho. E aí estão algumas iniciativas que a gente tem feito, cartilha de orientação de aplicação de agrotóxicos, os novos armários de armazenamento desses produtos que são usados na lavoura, que também tem aí uma norma regulamentadora que exige que eles sejam guardados e protegidos da forma como eles são hoje. E a gente tem ajudado a implementar tudo isso em campo e também a educar os nossos produtores através de todo um processo de palestras e acompanhamento em campo, porque é um processo educativo antes de tudo, apesar de cultural, é educativo. A gente está falando então no pilar social ainda, além de todo esse controle de frequência escolar, além de toda essa legislação que exige que a gente não tenha nenhuma criança, nenhum adolescente trabalhando em nenhuma propriedade, a gente está falando de também como criar oportunidades para que essas crianças e adolescentes não fiquem à mercê de outras coisas em campo, ou queiram ir para a cidade, ou queiram se envolver com outros, com drogas, ou enfim, seja lá o que for. A gente está falando de a Souza Cruz investir num projeto específico, que é a Jornada Escolar Ampliada, que a gente busca, através de escolas do meio rural, no interior dos 3 estados, incentivar os conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente a criarem espaços para que as crianças e adolescentes tenham atividades no contraturno escolar. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola onde as aulas são pela manhã,
a gente ajuda na criação de uma infraestrutura para que na parte da tarde se consiga realizar algum tipo de atividade, seja ela cultural ou educativa, para que essas crianças e adolescentes não fiquem disponíveis como mão de obra dentro da fazenda de seus pais. E aí a gente tem um número já desde 2005, na verdade esse número era de 2012, a gente já está em mais de 12 milhões de reais investidos desde 2005 nesse projeto, que tem criado aí escolas de informática, tem criado espaços para dança, enfim, inúmeras atividades, escolas de música, para escolas municipais e estaduais no interior dos 3 estados, e também algumas no Nordeste, para a gente também auxiliar nesse processo educativo e de mudança cultural aí na cultura do tabaco. A gente também tem, ainda no pilar social, o projeto Saber, é um projeto que a gente vem desenvolvendo também desde 2008, que é um projeto de inclusão digital em campo. Então, a gente pensando aí muito nas necessidades dos produtores, a gente fez uma pesquisa também com produtores lá em 2007 ou 2008, e viu que grande parte deles, que hoje não tinha computador em casa, só não o tinha porque não tinha condições de comprar ou não tinha condições de financiá-lo. E a gente, a partir daí, criou todo um processo dentro da Souza Cruz e resolveu que essa era uma necessidade do produtor que deveria ser atendida e que envolvia aí muita perspectiva dele de futuro e de manutenção da produção na propriedade dele. E a gente começou a investir desde 2008 em financiamento de computadores. A gente tem feito aí uma média de 2.000 computadores por safra, ou seja, por ano, onde a gente tem 50% desse valor do computador é negociado, obviamente, com uma grande empresa no Brasil. 50% do valor é subsidiado pela Souza Cruz e os outros 50% são financiados junto com a safra. Assim como ele recebe lá no início da safra o adubo, recebe a semente, recebe todos os insumos para fazer a produção dele, a gente também acaba financiando a metade desse valor desse computador para que ele também tenha a oportunidade de acessar o computador. E desde 2008 a gente já tem 8.000 produtores beneficiados. Hoje, 54% dos nossos produtores já possuem computador em casa e 22% deles têm acesso à internet. Então, essa é uma grande mudança aí dos últimos 5 anos na realidade de campo, a digitalização de campo, que acaba contribuindo também para que os produtores se mantenham no meio rural, obviamente. A gente está falando de pilar social também, de inúmeros treinamentos que a gente faz, alguns em parceria com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E um deles, que é um programa já bem antigo, que é feito em parceria com o Senar, que envolve aí todo um processo educativo, com cartilhas e tudo mais, é o Sol Rural, que chama Segurança, Organização e Limpeza em Campo. E a gente faz todo um processo educativo, teórico, e também toda uma parte prática junto com os produtores, mostrando para eles toda a importância que tem de você manter a sua propriedade organizada, limpa e segura, e como isso reflete lá na frente também no produto que ele vai acabar entregando, seja ele qual for, seja o tabaco, seja o milho que ele vende, seja o leite, como isso também muda um pouco da característica do produto que ele acaba entregando para quem ele fornece. Até 2012, entre todos os programas de parceria que a gente tem aí de treinamentos, a gente já teve mais de 11.000 produtores treinados. Então já é um número considerável aí, já chega a ser em média 30% da nossa base de produtores hoje. Agora voltando um pouco para o pilar ambiental, que é o nosso último pilar aí dessa plataforma de sustentabilidade, do produtor rural sustentável, a gente tem aí uma meta até 2015 de uso de lenha nativa zero dentro do grupo inteiro da BAT. É uma coisa muito difícil de fazer. A gente teve aí um trabalho muito grande de pensar em como garantir que nossos produtores não utilizassem lenha nativa. Só para vocês entenderem um pouco, a gente tem um processo, o tabaco plantado em campo, ele depois passa por um processo de cura, que a gente chama, que nada mais é do que a secagem das folhas. E essa secagem das folhas é feita numa estufa, e essa estufa é abastecida com lenha. E essa lenha, o que a gente quer? Que ela não seja uma lenha nativa. E há 30 anos atrás a gente fez um programa, que chama Programa Reflorestar, onde a gente começou a incentivar os produtores a
a gente fornecia as mudas de eucalipto para eles plantarem árvores exóticas para utilizarem a lenha, um pedacinho da propriedade deles. E através dessas mudas eles teriam ali a garantia dessa lenha para a cura do tabaco. O que aconteceu, muitos produtores aceitaram, muitos produtores inclusive têm esse processo hoje na sua propriedade, funciona muito bem. Muitos outros não acreditaram na época e obviamente a gente sabe que isso acontece quando você está introduzindo qualquer tipo novo de projeto ou de iniciativa. Só que a gente viu assim que algumas regiões existiam ainda casos de produtores que estavam utilizando lenha nativa. A gente disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Isso não pode continuar dessa forma. E a gente resolveu fechar o processo criando o programa, que é o primeiro que está listado ali em cima, que é o Amigos da Mata Nativa, onde a gente tentou blindar o processo ao máximo para garantir que a não utilização da lenha nativa fosse feita. Então a gente pegou... assim como ele recebe lá, falei para vocês, recebe no início da safra o insumo que é a semente, recebe o adubo, recebe o fertilizante, a gente fornece para ele também, de acordo com a perspectiva que ele tem de produção na propriedade dele, a quantidade de lenha que ele vai ter necessária para produzir, para fazer a cura do tabaco. Então, assim, eu garanto que sim, eu estou entregando uma lenha que é certificada, comprada de um fornecedor que a gente já sabe qual é a procedência, e, obviamente, negociado em grande escala com um preço também que é muito mais competitivo para esses produtores. Então, hoje, quem não tem a sua lenha dentro da propriedade, quem não tem o seu eucalipto lá pronto para fazer o corte e utilizar, ele acaba utilizando a lenha que a gente fornece, evitando aí a utilização de lenha nativa, que é o que a gente está evitando. Além disso, ainda no pilar ambiental, a gente está falando de resíduos. Dentro do setor, a gente tem um grande programa de ciclo de coleta de embalagens de agrotóxicos, que vai para a gente muito além da obrigação de como fornecedor desses produtos, mas também de garantir um pouco da segurança do produtor, dele garantir que ele não vai estar utilizando essas embalagens para outras coisas na propriedade, que a gente sabe que poderia acontecer, e também pelo fato de a gente hoje não recolher só, vou passar na propriedade e vou recolher apenas embalagens que são de agrotóxicos utilizados no tabaco. Não, qualquer embalagem que ele tenha de agrotóxico na propriedade, independente de quem tenha fornecido, independente de qual seja o destino que ele tenha utilizado, em qual lavoura que ele utilizou, essa embalagem é recolhida de acordo com o ciclo de coletas que tem, que passa aí por todos os municípios que a gente tem produção através do setor. Ainda no pilar ambiental, a gente tem aí um mito, eu acho, de que, não, porque tabaco utiliza muito agrotóxico, porque é uma cultura que é altamente prejudicial nesse sentido e tudo mais. Só que a gente tem hoje pesquisas de universidades que são reconhecidas. A Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa em 2008. E a gente tem uma nova pesquisa agora da USP em 2012, que mostra aqui no tabaco, ali na planilha comparativa que vocês podem ver, o primeiro lugar que tem lá é a maçã, depois vem o tomate, depois a batata, são os 3 primeiros ali que tem mais utilização de agrotóxicos. O tabaco é o último lá, com mais ou menos 1,1 kg de ingrediente ativo por hectare, o que é considerado muito baixo. Então, realmente, hoje esse não é um dos nossos principais problemas, a utilização de agrotóxicos. Obviamente que a gente tem feito aí esforços de pesquisa para que isso seja cada vez menos necessário dentro da cultura. Além disso, a Souza Cruz participa de um projeto que é global, um projeto desenvolvido pela nossa controladora, que é a BAT, que chama The British American Tobacco Biodiversity Partnership, que é uma ONG criada pelo nosso grupo, que hoje tem 3 ONGs internacionais que são sustentadoras desse processo, desse projeto, que é a Fauna and Flora International, que é a Tropical Biology e a Earthwatch, que são ONGs que trabalham no mundo inteiro, cada uma, obviamente, com a sua especificidade. E aqui no Brasil a gente desenvolve um projeto no estado do Paraná, que é um projeto de mapeamento de riscos à biodiversidade dentro do processo, dentro da produção de tabaco. É um projeto que a gente desenvolve no Brasil, se não me engano, na Indonésia e em Uganda, todos ao mesmo tempo, aplicando uma ferramenta de riscos à biodiversidade que a própria BAT criou através dessas ONGs, que vai buscar aí quais são os possíveis riscos que a gente tem à biodiversidade colocados através do negócio de tabaco.
E a partir daí, criamos ali o nosso piloto roda hoje em Paula Freitas, que é um município ali quase na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, mas que pertence ao estado do Paraná, onde a gente mapeia os riscos, mapeou todos os riscos, fez todo o referenciamento geográfico através de GPS de algumas propriedades e está trabalhando em como recompor algumas áreas, ou como auxiliar o produtor a entender o papel que ele tem, em primeiro lugar, respeitar a legislação local, e, em segundo, ajudar a entender o quão importante a biodiversidade é para o negócio dele e o quão importante isso pode trazer de melhoria na qualidade de vida dele a partir do momento que ele também olha com um pouco mais de atenção para esse requisito. Então, é um trabalho longo aí, é um trabalho que envolve muita questão educativa, muita insistência, mas que tem sido muito interessante o resultado que a gente tem atingido. E o terceiro ponto é o nosso plano diretor de solos. Há muito tempo a gente desenvolve, já com todos os produtores. E 80% dos nossos produtores hoje já estão utilizando o plantio direto ou cultivo mínimo dentro das propriedades, o que garante aí muito mais segurança para ele na produção do tabaco, principalmente na época do plantio. E a gente criou todo um processo de recomendação junto aos produtores, onde todo início de safra, o nosso orientador agrícola vai até a propriedade dos nossos produtores integrados, faz a avaliação de solo, faz a regularização do solo, caso seja necessário, para que a safra dele seja a safra mais positiva possível, gerando aí uma rentabilidade melhor para o nosso produtor. Em linha ao plano diretor de solos, agora a gente está criando também, ainda está em desenvolvimento com algumas parcerias, o nosso plano diretor de águas. A gente tem, obviamente, para muita gente isso tem sido um assunto cada vez mais em voga, e a gente acha que mais do que passou da hora de também cuidar um pouco desse assunto, ou melhor, cuidar, a gente sempre cuidou, mas tentar estruturar ele de uma forma mais padrão junto a todos os nossos produtores integrados. Óbvio que todos esses projetos e processos não conseguem acontecer se for com a Souza Cruz sozinha fazendo. Eu acho que, apesar de a gente atingir aí 32 mil produtores integrados com suas famílias, a gente atingir 320 mil pontos de distribuição e venda no Brasil inteiro, isso só é possível implementar uma estratégia, implementar iniciativas de sustentabilidade se a gente fizer coisas em pesquisa agora da utilização de agrotóxicos, enfim. E, obviamente, o governo também, que nos apoia em inúmeras iniciativas, o governo do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Agricultura, o governo de Santa Catarina também, e o governo do Paraná, além de Emater, Embrapa e o Ministério da Agricultura, que também é parceiro em algumas iniciativas. Terminando já. E, obviamente, então, fazendo todas as iniciativas, desenvolvendo elas através de parcerias, a gente tem um processo também de comunicar elas. A gente tem hoje, além de anúncios corporativos, como é que é esse primeiro que vocês estão vendo aqui na lateral esquerda, também tem uma revista, que é a Revista do Produtor Integrado, onde a gente hoje, para esses 32 mil produtores que a gente tem na nossa base, esse é o único meio de comunicação impresso que chega na casa deles, entregue em mãos pelos nossos orientadores agrícolas. É uma revista que traz ali, além de inúmeros aspectos técnicos, é uma revista que também traz a seção de culinária para as mulheres produtoras, enfim, ela traz inúmeros assuntos. E a revista já está publicada, já está em publicação trimestral há 31 anos, sem interrupção. E, além disso, a gente está implementando agora, está em fase de teste, que é o portal do produtor. Visto aí que a gente criou um cenário onde hoje grande parte dos produtores já tem, mais de 50% já tem acesso ao computador, 22% já tem acesso à internet, a gente criou um portal do produtor, onde ele vai conseguir acessar ali não só informações da safra dele, como pagamento, nota fiscal, quando que ele vai receber, mas também notícias, previsão do tempo, informações sobre inúmeros assuntos relacionados a tabaco e relacionados à parte de campo, principalmente de produção agrícola, que vai permitir também um pouco mais de agilidade e colaboração com o trabalho do nosso orientador agrícola em campo. Além de comunicar, a gente tem resultados, né? A gente vê que esse primeiro quadro é bem interessante, que mostra a evolução
financeira e melhoria financeira dos nossos produtores. Ali a gente está falando da linha azul, que é desde 2008, desde 2006, na verdade, até 2012, o índice de endividamento deles em relação à indústria. Então, a gente saiu de um índice de 2006, onde tinha 52% de produtores endividados, para chegar hoje a um número de 10% de produtores endividados. Ao mesmo tempo, na linha laranja, desde 2006 até agora, a gente está falando ali do saldo devedor que eles tinham na safra. A gente saiu de 28% de um saldo devedor para hoje, a cada safra, eles terem 0,2%. O que a gente está fazendo? O nosso produtor, que é o que vocês veem ali na linha verde, está se autofinanciando. A gente conseguiu fazer todo um processo de educação, um processo de gerenciamento junto com os produtores, e eles estão conseguindo hoje não depender de um financiamento nosso, mas sim se autofinanciarem de acordo com todos os recursos que eles têm e com o planejamento que eles fazem da safra inteira deles. Tem ali alguns números também de satisfação dos produtores. 94% concordam que podem confiar na Souza Cruz. Então, esse trabalho de tete a tete de produtor com orientador agrícola em campo, isso criou uma relação de confiança muito grande entre a empresa e o pequeno produtor familiar. Outra coisa, quase 92% concordam que a empresa atua de forma sustentável. E tem isso através de uma pesquisa Vox Populi em 2011. E o reconhecimento da sociedade, uma pesquisa feita pela Unisc, que mostra que 56% da comunidade agrícola reconhece a Souza Cruz local como uma empresa importante para a comunidade. Então, isso para a gente também é um grande ganho. Além disso, tem reconhecimento externo. A gente ganhou no ano passado o prêmio da revista Época 360 Graus na área de agricultura, de agronegócio. E a gente teve o último aí na COP de 2012, na COP 11, que foi para a Índia. A gente levou um material que tinha um case nosso de biodiversidade, um material publicado pelo CEBETS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que trazia um case da Souza Cruz relacionado à biodiversidade, que é aquele projeto que eu falei para vocês antes. Os resultados são visíveis. A gente está falando de um produtor hoje que tem, sim, condição de financiamento, que tem condição de construir a casa dele, ter o seu carro novo, ter o seu trator. É um produtor que diversifica, não é um produtor que é focado numa cultura apenas. E é um produtor que tem qualidade de vida. Esses resultados que a gente vê quando a gente vai a campo hoje, que é uma diferença muito grande do que a gente tem evoluído ao longo dos anos. Então, os meus contatos, queria agradecer aí o tempo disponível para falar um pouquinho com vocês. Tenho meu e-mail ali, estou à disposição para vocês se tiverem mais dúvidas posteriormente, quiserem discutir mais o assunto. Obrigado Douglas, obrigado Agroética, foi muito, muito legal aqui. Obrigado, viu?